Se você é divorciado e tem filhos, você precisa ouvir isso. E se você vai se divorciar também. Muita gente acredita que esconder a briga dos filhos é suficiente para protegê-los. E sim, os pais não devem expor os filhos ao conflito de maneira nenhuma. Mas existe algo que poucos entendem. A criança não precisa assistir a discussão para perceber que algo está errado. Elas percebem os silêncios, elas percebem a tensão, elas percebem as mudanças de comportamento, percebe quando o pai ou a mãe estão tristes. Então eu preciso que você entenda que as crianças são extremamente sensíveis ao ambiente em que vivem, porque elas dependem desse ambiente para se sentirem seguras. Por isso, quando o divórcio acontece, elas tentam encontrar uma forma de recuperar essa sensação de segurança. Elas passam a proteger a mãe, elas tentam salvar o pai, elas acreditam que precisam escolher um lado. E elas ficam carregando essa culpa silenciosa dentro de si, imaginando que poderiam evitar essa separação. É por isso que os pais precisam prestar atenção em alguns comportamentos. Uma criança que se torna excessivamente responsável pelos sentimentos dos adultos não está demonstrando maturidade. Ela está assumindo um peso emocional que não deveria carregar. Um adolescente que se afasta, se torna irritado ou aparentemente indiferente, nem sempre está rejeitando os pais. Muitas vezes ele está tentando lidar sozinho com aquelas emoções que ele não está sabendo nomear. E aqui existe um erro muito comum dos pais divorciados, que é transformar o filho em confidente, fazer desabafos sobre o ex-cônjuge com o filho, compartilhar, gente, processos de separação com o filho. Não façam isso. Principalmente porque tudo isso coloca o filho num conflito de lealdade extremamente desgastante para eles. A criança precisa continuar sendo criança. Ela não precisa resolver os problemas dos adultos. Ela não precisa mediar esses conflitos. Ela não precisa ser o terapeuta dos pais. Entendam isso. Então, se você perceber que o seu filho está tentando cuidar de você emocionalmente, acolha o sentimento dele, mas deixe claro que ele não precisa lidar com essa situação do divórcio entre os pais, esse conflito existente entre os pais. Você precisa assumir a sua responsabilidade de pai e adulto e devolver a essa criança o lugar de filho, para tirar esse peso dos ombros dele, porque ele nunca deveria ter assumido esse peso, concorda comigo? Quando a criança se sente compreendida, ela tende a desenvolver mais segurança emocional para atravessar a mudança. E aqui eu preciso chamar a atenção dos pais novamente, porque os seus filhos não precisam de pais perfeitos. Eles precisam de pais emocionalmente disponíveis. Precisam saber que podem amar o pai e a mãe sem culpa. Eles precisam sentir que não são obrigados a escolher um lado. Por isso, durante o divórcio, mais importante do que explicar tudo aos filhos é criar um ambiente seguro. Um ambiente onde eles possam sentir, perguntar, chorar, exprimir a raiva, expressar a raiva deles. Sentir saudade dos pais e mesmo assim continuarem sendo acolhidos, porque as crianças escutam, as crianças sentem, as crianças absorvem. E a forma como os adultos conduzem esse processo pode influenciar profundamente a maneira como elas construirão seus relacionamentos no futuro. Pai, mãe, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas eu preciso que você me entenda. Preciso que você entenda que o seu filho também está passando por um momento difícil. Então, não ignore os sentimentos